Deputados está discutindo proposta que torna ainda mais rigoroso o regime disciplinar diferenciado, o polêmico RDD, utilizado em alguns estados para presos de maior periculosidade. Questionado no Supremo Tribunal Federal, o RDD é aprovado pelos agentes penitenciários, que acreditam que a rigidez ajuda a manter a disciplina nos presídios. E o Câmara Debate vai conversar sobre a proposta de mudança legal com o relator, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais. Deputado subtenente Gonzaga, qual a diferença do RDD, que a gente conhece, que ainda é bastante polêmico, bastante discutido, para esse RDD que o senhor está propondo, esse de segurança máxima? À primeira vista, eu vi que o senhor já dobra o tempo possível de internação. O que mais muda, assim, em linhas gerais? São duas diferenças básicas. Uma que o RDD, ele permite as medidas restritivas no máximo de 360 dias, um ano. O segurança máxima está admitindo por até 4 anos, porque 2 podendo ter uma prorrogação. E uma mudança significativa é o vínculo com alguns tipos de crime e função e organização criminosa. Hoje o RDD, ele está vinculado à prática de atos disciplinares. Então eu tenho dito o seguinte, um ladrão de galinha recalcitrante, revoltado, tem muito mais chance de ir para o RDD do que um Marcola, um Beira-Mar comportadinho dentro do presídio. Porque hoje está vinculado... São, né? São. Estão vinculados ao comportamento dentro do presídio. Nós estamos inovando para permitir que, ainda que numa medida cautelar, numa prisão preventiva, determinados tipos de crime possa levar o criminoso para o segurança máxima. Por exemplo, aquele que mata agente público, mata policial. Aquele que tem função de comando em organização criminosa. Aquele que tem cometendo crime hediondo, são pressupostos, são pré-requisitos que pode levar alguém para o regime disciplinar de segurança máxima. Sempre vai depender da decisão judicial, mas o texto está estabelecendo que o diretor do presídio ou o Ministério Público poderá solicitar a inclusão, já desde a entrada do criminoso no sistema prisional, seja, como eu disse, seja numa prisão preventiva, seja numa condenação, e o juiz vai decidir. Nós estamos dizendo, o texto está dizendo que a decisão será liminar, ou seja, dar eficácia à decisão. Depois o advogado vai manifestar, o Ministério Público vai manifestar. Então, as duas grandes diferenças que eu diria são essas. Do vínculo com o crime e do vínculo com função de comando em organização criminosa e do tempo que passa de 1 ano para até 4 anos. O senhor acha que é proporcional? O senhor acha que isso é adequado, deputado Lincoln Portela? Altamente adequado. Alguém já disse certa vez, e muitas pessoas já disseram, né, o tenente Gonzaga, o deputado, que o desrespeito, a cultura do desrespeito é o que gera a violência. Então, lamentavelmente, nós já temos uma coisa nacional, um problema nacional. Nós não temos segurança pública como política de Estado. Na realidade, nem presidência da República como política de Estado, né? Então, os governos, às vezes, não têm a mesma condição que outros governos têm. Governo de Estado A, Estado B, Estado C. Governadores têm um pensamento sobre direitos humanos e outros têm outros pensamentos. E com isso, a mídia também tem o seu pensamento. A cultura brasileira tornou-se uma cultura violenta. O Brasil é um país violento. Então, essa história de dizer que nós somos extremamente simpáticos, com a mesma simpatia com que nós recebemos as pessoas, nós matamos as pessoas também. E sorrimos porque podemos ficar 9 anos até que o julgamento se conclua, você ainda acaba tendo recursos. E principalmente se você tem condições. Na questão das organizações criminosas, é da mesma maneira. Os criminosos já perceberam que as leis não são devidamente respeitadas. E eles já vão para um lugar onde a cultura do desrespeito funciona plenamente. Os cárceres brasileiros são verdadeiras masmorras, tirando exceções. Ou seja, como disse o subtenente Gonzaga, o ladrão de galinha que chega ali, ele já tem que participar de alguma organização, já tem que fazer concessões para poder continuar sobrevivendo. Então, o desrespeito está no próprio sistema prisional brasileiro. E a senhora falou sobre a questão, você,
me perdoe, falou sobre a questão dos agentes prisionais, eles são alvos de tremendo desrespeito pelo próprio sistema de segurança pública no Brasil. Deputado subtenente, queria acrescentar mais um ponto, mais uma inovação, que pode levar também ao regime disciplinar diferenciado. Mas deixa eu... Posso acrescentar uma questão? O senhor já responde? Quando a gente fala nesse RDD, a gente está falando em aumentar a punição para um determinado preso ou estabelecer um regime de segurança que não permita que ele continue delinquindo. Porque hoje a gente ouve falar muito de crimes, ordens que partiram da prisão. Fulano mandou matar o juiz tal. Fulano mandou... Quer dizer, esse regime, ele está mais ligado a impedir que esse indivíduo continue cometendo crimes ou ele está ligado a um cumprimento de pena? É um castigo, piorar o castigo dele? É isso que... É piorar a rigidez do cumprimento da pena. Nós vamos falar também, o projeto dialoga com a questão da comunicação no presídio, que é diferente. Porque nós temos um regime, você tem um presídio de segurança máxima, que você pode ter lá dentro alguém que não está sujeito a nenhuma restrição, não está no RDD, não está no RDD+, porque o fato de ser uma arquitetura de segurança máxima não necessariamente é de um regime disciplinar de segurança máxima. Então são duas coisas diferenciadas. O projeto cuida também da questão da comunicação, de impedir a comunicação nos presídios. É isso, a gente fala com mais Vamos falar. Cuidado. Então, assim, no regime disciplinar de segurança máxima, nós estamos criando um mecanismo para efetivamente isolar pessoas que o RDD não foi suficiente. As audiências públicas, principalmente com o Ministério Público, com o gestor de presídio, que tem que cuidar desses líderes de facções criminosas, aponta o seguinte: o isolamento é necessário para você conseguir cortar realmente esse link, cortar essa relação desse chefe com outros líderes, ou a capacidade de articulação. Por isso que tem que ter muita rigidez, né? E o tempo de 360 dias se mostrou ineficiente, infelizmente. Então, por isso, admitir até 2 anos. E também o vínculo, que não tinha. Essa é uma mudança significativa. Não tinha um vínculo com a prática criminosa. Então, por exemplo, o deputado Lincoln falou, e eu estava agora há pouco dialogando com um agente penitenciário federal. E se você chega lá, o ladrão de galinha chegou no presídio, ele é forçado a integrar uma facção, sob pena dele ser eliminado. Ele tem que integrar uma facção. Em vários presídios é assim. Se nós estamos colocando que é um dos fatores para ir para o regime disciplinar de segurança máxima, exercer liderança, função de liderança e de comando numa organização criminosa, nós estamos dizendo que estamos instrumentalizando o Estado para, ao identificar esse líder que está forçando esse ladrão de galinha que chegou a compor uma comissão, ele passa a estar sujeito a ir para um regime disciplinar de segurança máxima. Então a ideia é que, de fato, o Estado passe a ter instrumento para isolar essas pessoas, que hoje não tem. Então, deputado Lincoln Portela, o senhor falou daquela... Desculpa. Da reiteração, tá? Desculpa aqui. Porque é um outro fator da reiteração criminosa. Hoje, o nosso ordenamento jurídico fala da reincidência. A reincidência, ela é caracterizada no trânsito de julgado. Nós estamos criando aqui um conceito de reiteração criminosa, que é quando a pessoa é condenada pela segunda vez, ainda que na primeira instância. Obviamente que para entrar para ser uma condicionante para o regime disciplinar mais gravoso, nós vinculamos ao crime com ameaça e violência contra a pessoa e crimes hediondos. Mas a reiteração criminosa, que é um conceito que nós estamos trazendo para a LEP, ela também será um dos fatores que pode levar ao regime disciplinar de segurança máxima. Lei de execução penal. A LEP é Lei de Execução Penal. Deputado Lincoln, o senhor falou dos direitos humanos. O regime disciplinar diferenciado está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal até hoje pela OAB, porque ele tiraria do preso, acrescentaria ao preso uma pena maior do que aquela que ele recebeu. O senhor acha que essas políticas... não é possível dialogar essa lei uma defesa dos direitos humanos com uma lei de segurança mais rígida contra organizações criminosas? Qual é o problema? Por que o indivíduo é preso? Porque ele cometeu um crime, ok? Então, ele vai pagar por aquele crime. Mas também para interromper a rota do crime. Esse é o problema. O reincidente, a rota do crime não está interrompida. Está aí o grande problema. Ele é um criminoso, ou se ainda não for, já está
em linha de frente para ser um criminoso contumaz. Então ele tem que ser afastado, tem que ter esse regime diferenciado. Ou seja, cela individual, limite de visitas mensais, como está no texto, comunicação com outros presos, isso que o subtenente Gonzaga falou, não receber alimento e visitas por visitantes, proibir aparelhos de TV, rádio, som. A pessoa tem que sentir, ela tem que sentir que ela precisa de mudança. Agora, não é apenas isso. Juntamente com todo esse processo aqui, claro, há um trabalho que é feito também pelos direitos humanos, pelas pastorais, por outros grupos, para poder tentar fazer, porque inclusive nós temos leis que fazem com que pessoas que saem do sistema prisional possam ser contratadas por empresas. Mas como essas empresas vão contratar se elas não têm a própria segurança de que essa pessoa passou por um mínimo de ressocialização? Até digo, a gente falar em ressocialização hoje, até, me perdoe, um pouco de hipocrisia, porque nós não estamos vendo isso, raramente. E mesmo no mundo inteiro, ressocialização é um fator muito complicado. Você pega, por exemplo, uma Suíça, uma Dinamarca, e quer comparar com outros países, Finlândia, quer comparar com outros países. A ressocialização é um caso extremamente difícil. O mais importante é que tenhamos políticas públicas adequadas para que o crime seja impedido de ser cometido. Aí gera uma série de outras coisas que o Brasil não investe. E a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco.